Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Edson da Rosa. Vamos aqui fazer um balanço dos trabalhos dos últimos meses. Tudo bem, vereador? Presidente, é um prazer recebê-lo novamente. O prazer é meu, Fábio, estar aqui contigo e com os telespectadores da TV Câmara, Canal 16. Presidente, na presidência da Câmara, perdão pela redundância, para que as pessoas entendam, o vereador que está nessa função não pode apresentar projetos de lei. Então, vamos traçar um programa num formato diferente, trabalhando as suas impressões a respeito do andamento dos trabalhos, tanto na casa como na política como um todo. Como é que tem sido, presidente, a condução dos trabalhos? A Câmara, que é sempre uma casa de uma complexidade enorme, agora com 23 vereadores. Que dificuldades o senhor vê enfrentando nos últimos meses e como é que o senhor tem feito para bem conduzir os trabalhos da casa? Fábio, te dizer que é uma situação de fato inusitada no nosso município, porque nós já tivemos 21 vereadores. 2004 aí passou para 17 e agora nós temos uma nova realidade que são 23. É uma realidade muito difícil, porque tivemos que fazer toda uma adaptação. A Câmara ela foi ampliada, não comigo, mas neste momento ela foi toda ampliada fisicamente, a Câmara de Vereadores. E nós, esse ano, tivemos que dar condições efetivas para que os vereadores conseguissem desempenhar sua função, porque cada partido constituído na Câmara de Vereadores tem direito a uma sala de bancada, que é uma sala maior do que as outras. Nós temos 10 bancadas. Hoje 9. Não, mas trocou o DEM pelo Solidariedade. Sim, mas o PSDB. Ah, exatamente, saiu o PSDB. Aí tem a questão do PSDB. 9 bancadas. 9 bancadas. Mas, enfim, são assuntos diferentes, são momentos diferentes que nós tivemos que fazer toda uma adaptação. E hoje eu tenho certeza que os vereadores estão exercendo o seu mandato com uma maior possibilidade dentro dos critérios que a Câmara necessitava dar a eles, né? Isso é importante que se diga, e nós tínhamos que fazer isso, cumprir isso até final de janeiro, porque a legislatura, em janeiro nós temos as comissões representativas, né? Que é uma reunião por semana, na terça-feira, que aí não se analisa projetos, né? A ordem do dia ela praticamente inexiste, e depois começou em fevereiro, então, o ano legislativo. E nós temos aqui a estratificação da nossa sociedade caxense, com 23 vereadores. São novos momentos, novas pessoas, pensamentos diferentes, e são 23 líderes. Me incluo, né, nessa liderança, em que nós temos que saber fazer o entendimento. E o vereador-presidente, ele tem algumas funções que são básicas, né? Que o vereador de plenário não faz, administrativa e financeiramente. Nós temos uma responsabilidade. Hoje o orçamento da nossa Câmara de Vereadores é em 31 milhões. E nós somos responsáveis perante o Tribunal de Contas por essa administração. Claro. Então nós temos que ter todo um ato, todo um cuidado, e aqui eu quero dividir a responsabilidade e também agradecer a mesa diretora através dos vereadores, né? Primeiro vice Gustavo Toigo, segundo vice vereador Ed Carlos, primeiro secretário vereador Cassino, segundo secretário vereador Kiko Girardi, que nos dão esse suporte também nas questões de dúvidas que nós temos. Da administração da casa, eles estão sendo muito parceiros, muito embora quem assina sou eu, mas se eu não tivesse a compreensão deles para muitos assuntos, certamente a condição seria outra. E uma das características, penso que minha, é sempre dividir. Quando a gente divide as responsabilidades e presta atenção nas pessoas que estão perto de nós, e aí também quero aproveitar para dividir com todas as pessoas o quadro de provimento efetivo da Câmara através de suas chefias, e também todos os CCs que nos auxiliam na administração da Câmara. Isso é de fundamental importância para que a gente diga da responsabilidade que todos os servidores têm e a qualidade, né? A Câmara de Vereadores tem um quadro muito qualificado. Então, nesse sentido, o vereador-presidente ele não tem a função da discussão no plenário. Ele tem que fazer com que a discussão no plenário aconteça a contento, numa forma de urbanidade, num contexto de educação. E aquilo que eu digo sempre, o plenário é uma coisa muito dinâmica, né? E a gente não tem a ingerência do momento de chegar e dizer, eu não sei o que o vereador vai falar quando ele pede a palavra. Então, afora isso, nós temos as questões políticas, né, que são muito grandes na nossa cidade, e os anseios. Então, nesse sentido, foi um ano de muita experiência.
Na gestão nem tanto, porque nós já tínhamos vindo de 3 anos na Secretaria da Educação, né? Então, evidentemente que o know-how ele já é um pouquinho melhor. E o senhor vem com uma experiência como vereador também, já está no 3º mandato. No 3º mandato. Então, penso que a gente só cresce com essas experiências, mas foi um ano muito difícil, até porque nós tivemos as manifestações em junho, que começou em junho no Brasil. Também na repercutiu muito fortemente na Câmara de Vereadores até os dias de hoje, mas graças a Deus, penso que nós conseguimos ter tudo a bom termo. Só para fazer um esclarecimento, quando nós estávamos falando das bancadas, para que as pessoas entendam, o ano iniciou com 10 bancadas, mas com a troca do vereador Daniel Guerra para o PRB, se extinguiu a bancada do PSDB e agora surgiu uma que é a Solidariedade no lugar da do Democratas, também com a troca de partido do vereador Neril Carteiro. Então, quando o senhor estava ali formulando a estrutura da casa, que o senhor colocou, eram 10. Então, depois passaram a ser 9 bancadas, só para que as pessoas entendam. Mas como é que eram 10 e agora são 9? Essa própria dinâmica do parlamento, vereador, causou uma série de consequências dentro da Câmara, porque o horário da sessão foi discutido, a própria ideia de quando deveriam iniciar as sessões ordinárias, que eram às 17 horas. Agora estão sendo sempre às 15 para as 4, às 15h45, então, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. E se discutiu também a dinâmica da sessão, se deveria ser mais curto, se alguns espaços realmente seriam necessários. Já tivemos em plenário projetos apreciados, como, por exemplo, tirar da aprovação do plenário denominações de rua e pedidos de informações, foram rejeitados, continuou. E dado, então, essas diversas dúvidas, foi, então, estruturada uma comissão de revisão do regimento interno, para que não ficassem, então, sendo discutidos esses momentos de forma separada, mas no âmbito de uma comissão. Como é que o senhor enxerga isso? Porque também passa pelo presidente essa proposta de uma comissão do regimento interno. O que realmente precisa mudar, presidente? Ok, Fábio, quando nós iniciamos o ano, e eu fiz várias reuniões com os vereadores, e o bom é que a gente sempre tem anotado tudo isso, e disse que a necessidade de mudar no regimento era o tempo que ia nos dizer, né? Porque era uma novidade de 23 vereadores. E a última vez que o regimento foi visitado foi em 2006. Então nós tínhamos 17 vereadores e não tínhamos painel eletrônico, que o painel eletrônico mudou toda a dinâmica de plenário. Comentava com eles e dizia, olha, nós vamos ter que ter um tempo para exatamente precisar o que precisa ou não ser mudado. E o tempo foi nos dizendo que precisaria mudar, até porque os vereadores começaram a entrar com projetos para a mudança do regimento. Mas mudanças pontuais. Pontuais, né? E às vezes, esse o todo que às vezes o vereador de plenário não tem essa percepção global, mas o presidente tem que ter, porque ele tem assessoria. Assessoria legislativa que diz, porque a mudança de um horário, por exemplo, a mudança do horário implica, basicamente, para quem está nos entendendo, nos vendo nesse momento, mudança do horário das 17 para as 15h45. O que isso implicou? Implicou uma mudança mínima no protocolo, que tem que ser 1 hora antes. Então, o protocolo é onde os vereadores apresentam projetos de lei e todos os documentos que vão fazer parte da sessão. É o início do rito legislativo. Aí ele vai lá, protocolo... É um setor da Câmara. Um protocolo, aí vai ter um número. E ali vai ter a vida do processo. Esse protocolo, ele tem que ser feito, se o vereador quiser fazer, ou até recebimento de documento, alguma moção em regime de urgência, tem que ser feito 1 hora antes da sessão, do horário da sessão. Então já tem uma mudança básica. E tem tantos outros que foram feitos aí, que tem mudanças em tantos outros artigos do nosso regimento. Claro. Bom, a par da situação que estava acontecendo, nós nos reunimos na mesa e dissemos, olha, necessário se faz nós constituirmos uma comissão temporária para análise do regimento interno. Fizemos isso e propusemos a participação de um vereador por bancada e mais um membro da mesa diretora. No caso, o vereador Tuigo representando a mesa, e quem está presidindo essa comissão é o vereador Guila Sebem, do PP. Exatamente. E essa comissão foi criada por um prazo de 3 meses, podendo ser solicitado prorrogação, porque é uma discussão do regimento da casa. Embora o nosso regimento é um regimento muito bom, é um regimento enxuto.
É um regimento que permite a flexibilidade e o dinamismo do plenário. Então, mas tinha algumas mudanças que se faziam necessárias e está sendo feito. Eu não sei quando é que vai se concluir, se vai se necessitar pedir prorrogação, isso vai ser com o presidente e com os membros dessa comissão. Mas, enfim, aí, dizendo isso para as pessoas, dizer que essa mudança ela foi necessária em função de termos 23 vereadores. A mudança de horário. A mudança de horário para a Câmara de Vereadores, houve um debate e eu, particularmente, eu nunca manifestei nenhuma opinião, justamente porque o plenário ele é soberano. Eu digo sempre, nós temos as comissões permanentes, que eu digo que elas têm autonomia e o plenário é soberano. Eu posso ter a minha opinião pessoal, eu nunca emiti ela, porque penso que a minha opinião colocada, ela influencia. E eu nunca fiz isso em nenhum projeto. Inclusive, às vezes eu escuto coisas no plenário e que me dizem respeito e eu não entro na discussão porque, na minha opinião, o presidente ele tem que ser aquela figura literalmente salomônica. A propósito disso, eu lembrando, pela cobertura das sessões ordinárias, como nós fizemos pela assessoria de imprensa da Casa, o senhor, se eu não estou enganado, acho que só em uma ou talvez duas oportunidades de fato ocupou a tribuna. Se licenciou da presidência para intervir sobre determinado assunto. Em outros presidentes iam mais vezes à tribuna se pronunciar sobre temas de maior vulto ou participar de alguns debates. Isso tem sido uma marca, presidente, da sua atuação. É realmente nesse sentido de repente, não usar o cargo de presidente para causar uma influência maior num debate? Como dosar essa necessidade de participar ou não? Porque não é só no plenário, o senhor também participa de diversas atividades, eventos, recebe autoridades. Como dosar isso de modo a não usar a figura do presidente para intervir tão fortemente nas situações? Luiz, eu acho que Fábio, tu foi cirúrgico, né, na tua colocação. Eu tenho que manter a imparcialidade. Eu tenho que ir para o plenário, na minha concepção, respeitando os presidentes que me antecederam e os próximos. Eu procuro ir para a tribuna somente quando existe alguma dúvida com relação à atuação da presidência ou da mesa que vá desgastar a Câmara de Vereadores. É para esclarecimento, somente para isso. Por quê? Porque eu não tenho partido como presidente. Eu sou do PMDB, todo mundo sabe, mas eu tenho que me preocupar com o presidente da Câmara e eu tenho que dar assessoria e ter o respeito com todo, embora todos tenham, mas na figura de presidente eu tenho que ter a isenção com todos os partidos, porque eu não posso beneficiar. E eu, como o meu partido, PMDB, e aqui sendo muito franco, faz parte da base, evidentemente que o presidente dando uma opinião em algum projeto, é uma questão de autonomia. Faz parte da base de governo do prefeito Alceu Barbosa. Exatamente. Os poderes são independentes e com autonomia. Para mim é isso. Né? Então eu deixo que o plenário faça essas discussões mais acirradas sobre questões de ideologia política partidária, questões pessoais, questões de vereadores, isso para mim é muito tranquilo. Então é por isso que eu não uso muito a tribuna. Eu uso só em questões pontuais. E tu pode perceber que é esse o meu histórico esse ano. E sempre pensei assim, respeitando os que têm a contrariedade de pensamento. E dizendo que dessa forma, penso que nós conseguimos, e é uma coisa que eu tenho uma satisfação muito grande, é trazer uma das coisas que para mim é muito importante, é o relacionamento entre as pessoas. Porque nós passamos a maior parte do tempo aqui nesse local de trabalho e como presidente. E procurei conduzir exatamente a Câmara nesse sentido, tanto com quem nos presta serviço, no diálogo, conversando. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, para que as relações elas não fiquem estremecidas, porque relação estremecida, às vezes a busca do consenso ele se torna mais difícil e do bom termo. Então nós procuramos também nessa nossa administração desse ano procurar aproximar as pessoas, dividir as responsabilidades. Né? Então isso, mas é uma coisa de gestão. Hoje em qualquer local que tu vá e tu fale de gestão, a primeira palavra que se fala é relacionamento. Isso é de fundamental. Nós procuramos trazer essa marca para cá também. E penso que isso foi o que fez com que a nossa Câmara de Vereadores não fosse invadida em junho. Nós demos voz e vez para os manifestantes respeitando o momento deles. E foi um momento
Foi um momento muito difícil da Câmara de Vereadores. Foi muito difícil, e aqui também saúdo a colaboração do conjunto dos vereadores, que souberam também entender o momento. Câmaras maiores do que nós, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano, Minas Gerais, foram invadidas. Belo Horizonte, foram invadidas. Quer dizer, tem que saber fazer a leitura que está a comunidade. Mas aí teve um detalhe importante, vereador, quando o senhor agradece ao conjunto dos vereadores, porque em algumas dessas câmaras que foram invadidas, também pelo interior desses estados, houve a conivência de alguns vereadores. Isso é lamentável. Alguns vereadores acabaram, de uma forma ou de outra, participando na surdina desses movimentos. Então é muito complicado para quem é presidente conduzir, o que não aconteceu na Câmara. Na Câmara houve uma unidade. O presidente e os vereadores respeitaram as manifestações, deram espaço para que as pessoas fizessem isso, mas não usaram, digamos, esses manifestantes como massa de manobra para atacar a própria instituição. Aí vem o mérito, né? Mas são ações que nós tomamos anterior, e nós sabíamos o que estava acontecendo, fizemos reuniões com os vereadores e todos foram muito compreensivos, eu coloquei a situação para eles. Então, são essas coisas, Fábio, que nós precisamos ter a noção e entender o momento. A presidência tem que entender, inclusive, o momento do plenário. Quer dizer, quando eu falo, é a estratificação disso tudo. Então foi um ano que nós procuramos desde o início mostrar para a população através, por exemplo, da Câmara Vai aos Bairros, qual é a função do Poder Legislativo. Porque a Constituição de 88, eu já falei aqui nesse programa, ela remiu muito a função do vereador. E as pessoas hoje confundem muito o Legislativo com o Executivo. Edson, eu vou te encontrar lá na Prefeitura. Eu digo, então tá, nós vamos marcar lá um horário. Não, porque tu não está lá, não, eu estou na Câmara. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Isso também acho que decorre de campanhas eleitorais que alguns candidatos, eu agradeço a todos os candidatos que participaram nesse último pleito, que são 357 candidatos, né, e que concorreram. Só da pessoa colocar o nome para passar no crivo popular já merece aplauso. Mas tem muitos que não conhecem a função do vereador e fazem campanha como se prefeito fosse. Para nós servidores é a mesma coisa. Aí depois, quando vem para cá, é complicado. O sujeito pergunta onde você trabalha. Eu sou, por exemplo, no meu caso, jornalista da Câmara. Então tu trabalha na Prefeitura. É automático. Mas isso é 95%. As pessoas podem dizer, Edson, não, conversem, isso em todas as câmaras. Nós tentar conscientizar. Então, o que nós estamos fazendo com a Câmara Vai aos Bairros? Nós estamos procurando institucionalizar, mas dar conceito para que as pessoas emitam a sua opinião. Não adianta dizer, nós vamos lá no bairro, nós vamos resolver o seu problema. Não é verdade. Nós podemos intermediar. Nós podemos estar juntos. Então, a Câmara Vai aos Bairros tem essa função do fortalecimento. E uma outra coisa que fortalece também a instituição do Poder Legislativo é o vereador por um dia. Foi um sucesso. Que foi um sucesso esse ano, foi sensacional. Uma sessão de 4 horas. Sensacional. Debate, eles apresentaram projetos, claro, simulado, mas... Voto contrário mas também. Foi encantador o debate. Mas é isso. E reproduzindo momentos da sessão de fato, como acontece aqui. E eles, Fábio, são formadores de opinião, eles são formadores de opinião. 13 a 15, 16. E vão divulgar isso lá na sua comunidade escolar. Isso aqui. Então, assim, são coisas que eu particularmente me preocupo. Aqui eu poderia estar falando para vocês de números, do que nós fizemos de obras e tal, mas tudo bem, a parte física tu dá um jeito. Claro. Mas nós temos que nos preocupar, e uma das coisas que eu faço é me preocupar com a condição humana, com a condição de relacionamento, para que as coisas andem a bom termo. E aí, te dizendo, dessa forma, é que a gente consegue fazer com que os vereadores entendam e compreendam aquilo que nós nos predispusemos a fazer lá no início. Vereador, nessa reta final do nosso programa, aproveitando a sua condição privilegiada como chefe do Poder Legislativo nesse momento, como é que o senhor tem enxergado? O senhor fez menções às manifestações de junho, a insatisfação popular com o modelo político que nós temos. Como é que o senhor tem enxergado? Por onde seria o caminho para melhorarmos a situação da política como um todo? Temos aí cerca de 32 partidos constituídos no Brasil, houve criação de novas siglas, migrações enormes, partidos que já nasceram com bancadas enormes, mas sem uma ideologia definida, sem um pensamento constituído. Como é que o senhor tem enxergado todas essas alterações no quadro político? Por onde passa uma melhoria de fato? Fábio, eu tenho uma formação
A partir de 79, 80, eu comecei a participar do movimento estudantil. Né? Então, não é de agora que a gente participa nesse terceiro mandato. Eu já tive, daí depois me afastei um pouquinho porque fiquei meio com descrédito com relação à questão política. Mas é importante o cidadão dizer o seguinte: se eu dou um descrédito e eu sou uma pessoa que quero mudar efetivamente as coisas, se eu não participar, alguém participa. E espaço vazio alguém ocupa. Sempre se diz que na política não existe espaço vazio, que é o que o senhor está dizendo. Alguém ocupa. Então, esse momento que está acontecendo no Brasil, primeiro que essas manifestações voluntárias eu sou totalmente a favor. E também recebi alguns líderes dos movimentos para falar comigo aqui, ficamos mais de hora conversando, propusemos um painel de debate para que as pessoas saibam o que é o executivo, o que é o judiciário, o que é o legislativo, até para reivindicar as demandas, tendo a noção do que é município, do que é estado, do que é federação. Então eu sou totalmente favorável, eu acho que a questão política no Brasil passa pelo entendimento do que aconteceu. Nós não podemos fazer de conta que não aconteceu nada. Isso foi um movimento muito forte da sociedade, isso é que nem as placas tectônicas que deram uma mexida e daqui a pouco... E não parou. E não parou, e se elas mexerem mais fortemente pode vir um tsunami. De novo, exatamente. Né? Então, nós temos que, enquanto lideranças políticas, saber conversar com a comunidade, respeitando a comunidade nos respeitando. Aqui em todas as sessões nós recebemos manifestantes e sempre que existe a cordialidade e o respeito nas manifestações, inclusive essa presidência sempre respeita, pode observar. Mas então nós, referências, temos que saber fazer a leitura desse entendimento. Hoje tem antropólogos discutindo como é que nós vamos, como é que não vamos fazer. Então isso significa o seguinte, que nós temos muito o que fazer. A sociedade não está feliz com o modelo hoje político que está no Brasil. Bom, é necessário fazer reforma política? É necessário fazer reforma política. É necessário fazer o pacto federativo? É necessário fazer o pacto federativo. É necessário fazer a reforma tributária? É necessário fazer a reforma tributária. Mas nós precisamos fazer a reforma política primeiro para que tudo isso aconteça. Tomara que nós consigamos ver e tomara que nós, enquanto vereadores, consigamos ter a influência necessária para ter uma sensibilização de mudanças no Estado, através dos nossos representantes, dos nossos representantes do Estado, na Federação e assim por diante. Nós precisamos entender que os problemas não se resolvem mais aqui em Caxias. Os problemas eles se tornam mais regionais, se tornam mais nacionais. Uma coisa depende da outra. E nós temos que perceber isso. Esse é o movimento que está acontecendo fortemente, sem ser um estudioso das questões. Em escala global. Recentemente saiu agora em setembro um livro do Manuel Castells, o maior sociólogo na atualidade, sem dúvida nenhuma. Esse escritor espanhol fez um cotejo de todas as manifestações pelo mundo, pegando Primavera Árabe, a questão na Europa também. E aí, para a edição brasileira, ele desenvolveu um breve artigo sobre a situação no Brasil, as manifestações de junho. Quer dizer que isso está interconectado. Eu não tenho dúvida, porque às vezes nós comparamos o Brasil com alguns países europeus. Vamos comparar com a Inglaterra, com a França e a Espanha, que estavam passando aí por algumas questões. Quantos anos eles têm? 1.500 anos? Nós temos 500. Geograficamente falando, o tamanho. Quer dizer, nós temos que tentar entender o movimento e o momento no Brasil. Não precisa, se nós conseguirmos interromper nessa régua do tempo uma parte negativa que eles passaram, se nós conseguirmos, melhor. Mas nós temos que saber fazer a leitura exata do momento que nós estamos vivendo. E para que essas mudanças elas sejam benéficas a todos. Presidente, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu não gostaria de expor o senhor a um achismo, porque, por exemplo, a reforma política surgiu agora, todo mundo tem uma receita. Um diz que a reforma política se resolve pelo voto distrital, o outro diz que é financiamento público, o outro diz que é financiamento privado. Está uma colcha de sugestões tão enorme que ninguém consegue levar a cabo, de fato. Mas se o senhor tivesse uma sugestão, alguma coisa, uma questão mais conceitual, o senhor como homem público, se tivesse possibilidade de influenciar, porque é uma decisão e um movimento que acontece estritamente no Congresso Nacional, esse tipo de debate, na Câmara e no Senado, uma reforma política. Qual seria a sugestão que o senhor daria? Fábio, o pensamento que eu tenho, nós vivemos, a nossa política é representativa. Nós, vereadores, representamos o nosso município e assim por diante na escala da federação. O que nós temos que entender é o seguinte: nós precisamos, para fazer essa discussão, nos preparar melhor.
Por isso que se fica muito na figura do achismo. Nós precisamos nos preparar melhor em todas as instâncias, para depois nós chegarmos a um consenso e dizer, é isso aqui, se é representativa, nós representantes, nós temos que fazer mais debates. Mas debates conjuntos, não adianta você fazer um, enquanto sigla partidária, eu fazer outro. Não, é isso que eu digo. Nós precisamos nos unir nesse debate para mudar o sistema político do Brasil. É utópico? Bom, mas nós temos que começar. Por que existe toda essa divisão, esses vetores para cada lado? Porque cada um acha alguma coisa. Então, penso que nós temos que nos preparar melhor, ter essa noção do bom senso, do bem comum, para que nós efetivamente tenhamos o modelo que a sociedade quer. Por que hoje não acontecem as mudanças? Porque cada um puxa para um lado. Entendeu? Verdade, verdade. Então não adianta. Qualquer coisa que eu sugerir aqui, a comunidade está preparada para essa discussão? Se apropriar. Eu lembro que quando se discutiu logo após as manifestações de junho, surgiu um eco muito forte na ideia de se promover um plebiscito sobre a reforma política. E aí uma entrevistada, de curso superior inclusive, fizeram aquelas enquetes e aí ela dizia que era totalmente... Ela dizia assim que era favorável ao financiamento privado de campanha. Aí depois diziam, mas então uma empreiteira doar milhões para um candidato a deputado. Não, isso eu acho um absurdo. Então ela é contra a empreiteira doar, mas ao mesmo tempo favorável ao financiamento privado. Demonstra a falta de propriedade que a população ainda tem sobre esse assunto. O teu exemplo diz isso, embora, digo, nós vivemos numa representatividade, né? Então nós penso que nós temos que melhorar essa discussão conceitual, nos prepararmos melhor para fazer essa discussão no todo. Presidente, quero lhe agradecer mais uma vez. Já fica o convite para que o senhor retorne, porque a presidência não terminou ainda. Estamos terminando outubro, mas ainda tem novembro e dezembro. Então, no último mês deste ano, o senhor retornará aqui para nós fazermos, então, um balanço final de 2013. Fica o espaço para o senhor tocar em algum ponto que nós não tenhamos abordado. O senhor acrescente alguma coisa que acha importante ainda. Eu queria, Fábio, só agradecer a você, a todo o pessoal que está nos dando a estrutura aqui da TV Câmara, agradecer a todos os vereadores, agradecer a comunidade e de dizer que esse trabalho de ano de gestão ele é muito importante e nós procuramos tocar a música da forma em que daqui a pouco temos vários instrumentos e seja uma orquestra. Não é fácil, porque nós lidamos aqui com o extrato da nossa sociedade na liderança representativa. E eu digo sempre que liderar, acho que foi muito feliz quando eu disse essa frase no início, que liderar líderes não é fácil. Não é fácil porque tu tem que conseguir traduzir o interesse individual deles num pensamento coletivo. Desculpe interromper o senhor, mas diferentemente de uma empresa que tem o seu presidente, numa empresa o presidente de fato é aquele comando vertical. Agora o senhor aqui coordena um colegiado. E o seu voto vale tanto quanto o dos outros 22 vereadores, vale um. Então o senhor precisa da adesão realmente. E que muitas vezes nós justificamos, nessa crise que vivemos institucional, nessa relativização das relações, nós vivemos uma crise, e o Poder Legislativo muito mais, né? Pela forma que a sociedade está concebida, eu digo na questão da credibilidade. Então é uma das coisas que a gente está procurando cada vez mais dar ênfase, porque a partir do momento que as pessoas conhecem, elas podem medir melhor, né? Então, é isso que nós procuramos fazer aqui esse ano na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e de dizer e conclamar que a população apareça aqui na Câmara. Sabe, tiver dúvidas, vem aqui, forme a sua opinião, que eu digo sempre, o preconceito, a emissão de opiniões assim, de uma forma sem conhecimento, ele faz com que a gente muitas vezes caia em situações que são desagradáveis. Então, fica o convite. Nós teremos a oportunidade, certamente, de vir aqui novamente, como tu já emitiu o convite, e para esclarecer a população. Nós, figuras públicas, temos que dar satisfação às pessoas. Eu sempre digo, eu digo o porquê do sim ou o porquê do não. As pessoas podem não gostar, né? Mas essa a nossa função no fortalecimento do poder legislativo, agradecendo a todos que até esse momento aqui nos auxiliam, com respeito, com cordialidade. Eu procuro ouvir a todos, mas eu tenho a certeza que o cidadão caxiense pode ter orgulho da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul,
uma Câmara muito enxuta. O presidente, por exemplo, Fábio, não ganha verba de representação, né? Não ganha nada além do que os vereadores. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul não ganha 13º. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, os vereadores não têm férias remuneradas. Então, um monte de pessoas dizem assim, mas é verdade. É uma Câmara que hoje tem 40 servidores de provimento efetivo. Quer dizer, uma Câmara enxutíssima comparado com... E aí nós Porto temos... Alegre está na faixa de 500 servidores concursados. Fábio, nós administramos aqui de forma indireta a responsabilidade sobre... Nós recebemos a semana, nós recebemos a peça orçamentária do ano que vem de 1 bilhão e 400 milhões. Nós temos essa responsabilidade da forma indireta de administrar esse dinheiro. Poucas pessoas sabem, o orçamento do município só é executado se tiver aprovação dos vereadores. Né? Então nós recebemos a peça orçamentária do prefeito. Então dizer que nós somos vereadores com muita responsabilidade e eu queria agradecer e colocar a Câmara à disposição. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Conversamos hoje, então, com o presidente do Legislativo Caxiense, o vereador Edson da Rosa. Continue acompanhando a programação do nosso canal 16. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.